Sejam bem-vindos ao primeiro Cresce Pode, o que não pode na liderança e na gestão. E hoje eu tenho alguns convidados muito especiais para começar esse podcast. Estão aqui comigo o Altair Franceschi, o Cris Robert Tonini e o Marlon Barbieri. Eles são sócios da SGI, ou seja, que tem um produto que se chama Solid Smart, que é uma empresa sitiada aqui em Chapecó, com abrangência nacional e que atua com software de gestão especializada em lojas de imóveis e elétricos. Eles já estão no mercado há mais de 27 anos e é um prazer tê-los aqui. A ideia desse podcast é um sonho, na verdade, que eles nem sabem. Eu sempre quis entrevistar executivos, donos de negócios, para saber o que eles faziam de muito bom e que contribuía para o processo aí de gestão nas suas empresas, enfim. Então, esse ano, né, resolvi tirar do papel esse projeto e resolvi colocar ele aqui em prática. A ideia é que todo mês eu possa convidar alguns executivos, alguns líderes da nossa região, para que eles possam contar as suas experiências aqui conosco. Então, eu espero que isso seja uma experiência bem legal. Esse é o primeiro, a gente está um pouco nervoso, vai errar, vai falhar aqui no processo, mas faz parte. Então, sejam bem-vindos. Eu espero que a gente se divirta nesta conversa, né? E que a gente possa aprender aqui junto. Eu vou começar pedindo pro Altair, pro Cris e pro Marlon me contar um pouquinho assim, como é que foi, né, durante todos esses anos, a maior mudança cultural que eles vivenciaram. Porque a gente sabe que durante 27 anos em empresa de tecnologia não dá para continuar sendo a mesma. Principalmente em termos de produto, mas também na parte de gestão. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, ó. O que durante esses 27 anos vocês tiveram aí que modificar na cultura em termos de gestão? Bom, vamos dizer assim, o início da mudança, ela começou a acontecer em torno de uns 12 anos, que foi um pouquinho antes do Marlon chegar na empresa e ser sócio, né? Eu percebi que sozinho, vamos dizer assim, eu não tinha... Eu bati com o Chris, né, meu parceiro aí, praticamente, desde o início, né? A gente bateu no teto e não conseguia mais crescer, né? Então, a gente viu a necessidade de ter que partir para um processo, né, de delegar, de trazer novas pessoas, né, novos líderes, né, basicamente depois de um MBA que vamos dizer assim, aprendi, né, enfatizou essa necessidade de buscar lideranças, de buscar, né, parceiros de trabalho para mim conseguir crescer a empresa. A gente não tinha mais condição. Ali é que começou, vamos dizer assim, a mudança. Depois foi um processo, né? De lá para cá foi todo um processo que está sendo desenvolvido para que a gente... Então, Altair, no começo era você e o Cris que comandavam a empresa. E Isso aí aí. vocês sentiram a necessidade de ter mais pessoas, que foi quando chegou o Marlon, isso? Isso mesmo. Eu era, por exemplo, programador, né? Então eu trabalhava na área de programação, trabalhava na área de vendas, a gente fazia tudo, né, Cris? Tudo. Né? Todo o processo. No início da maioria das empresas é assim, né? O seminário de tecnologia, né? A gente faz tudo, faz o sistema, faz a análise, faz, né, a criação de demanda, faz o produto, implanta, né? E dá suporte Treina. ainda, né? Treina. Então a gente conhece todo o processo, mas isso se torna, né, limitante, porque é uma pessoa só que tem que fazer tudo isso, né? Então a gente chega num momento que não tem mais como prosseguir sozinho, sem novas lideranças, novas pessoas, né? E qual que foi o ponto que vocês perceberam que vocês tinham que trazer mais pessoas? Dá para você dizer que foi a estagnação do crescimento, né? Quando a gente viu que atingiu o limite, né, a gente precisava de delegar, né? Precisava delegar e agregar mais pessoas na empresa, né? Nas lideranças e também na sociedade, vamos dizer assim, no corpo societário, né? Esse conhecimento ele vai se descortinando aos poucos, né? A gente não percebe tudo num instante só.
Então, se a gente olha para trás agora, percebe o quê? Que éramos todos técnicos. E quando a gente começou a mudar a liderança, a gente estava buscando, na verdade, profissionalização da gestão. Né? Que a entrada do Marlon foi isso. O Marlon é um gestor profissional, ele veio com experiência de gestão e veio agregar conhecimento que nós, como técnicos, não tínhamos. Era só pela experiência mesmo. Entendi. E Marlon, como é que foi para você chegar dentro desse universo que era mais técnico e se inserir numa gestão que precisava ser profissionalizada? Sim, eu lembro que o Walter me comunicou bem claramente, né, Marlon, estamos com alguns problemas aqui, precisamos de ajuda para resolver, né? E a partir daí, os maiores desafios foi justamente partir para essa profissionalização da empresa, né? Então, pessoas já estavam há bastante lideranças, algumas pessoas há bastante tempo na empresa, habituados com uma rotina, com alguns processos, né? E esse foi o maior desafio cultural, né? A gente precisou quebrar, né? Paradigmas aí para causar mudanças, né? E então foi essa profissionalização, o desenvolvimento das pessoas, né? Fazer com que as pessoas que estavam mais tempo já no time se envolvessem, fazer com que elas participassem do processo da mudança também, né? Foi essencial, né? Para elas entrarem no contexto como um todo, né? Então, que a empresa realmente ela estava estagnada, não crescia, né? Não vendia praticamente para clientes novos, né? E a partir daí a gente começou a desenvolver um projeto. Primeiro, estabilizou a questão da carteira de clientes, né? E trazendo sempre o time junto, né? E a partir daí a gente começou a definir critérios, né? De desenvolvimento de equipes, de times, né? E o impacto maior foi quando a gente trouxe, né? Ainda maior, né? Foi quando a gente trouxe o lançamento do nosso produto novo, que foi o Solids Smart, que está no mercado hoje bem consolidado, né? Que foi uma quebra assim bastante grande, né, em relação à tecnologia, a novidades, né? A pesquisa de mercado nos apontava, né, um rumo bem diferente com que a empresa trabalhava na época, né? Então na época você trabalhava somente basicamente no mundo offline e a pesquisa apontava para o mundo online. E você convenceu o time, a equipe de que, né, precisaríamos ir para um mundo diferente foi bem desafiador. Nossa, foi bem bacana. Era visto com muito preconceito isso, de ir para o mundo online. Porque a gente vive numa região onde a infraestrutura de telecomunicação não é muito boa. Né? E a gente atua com clientes do interior. Então, isso realmente era um paradigma a ser rompido. Não foi fácil. Não. A gente sabe que a cultura, toda vez que vocês tentam modificá-la dentro de qualquer organização, ela exige algumas habilidades. E nem sempre é fácil esse processo. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram, né, nesse processo com as pessoas? As pessoas ficaram resistentes, nem tanto. Como é que foi isso? Bom, como a maioria do time era técnico, né, alguns desacreditavam da ideia total da solução. Né? Assim, teve algumas pessoas que era visível, elas não verbalizavam isso, mas a gente percebia que desacreditavam do movimento todo. Tipo, esses caras estão fazendo bobagem. Né? Mas assim, muito aos poucos, na medida que foram vendo as coisas acontecer, o pessoal foi mudando de opinião. Alguns já abraçaram a mudança prontamente, mas foi feito um movimento interessante, que ao iniciar o produto novo, foi agregado um time novo. Né? Então a gente desvinculou das cabeças que já estavam ali. Então isso facilitou um pouco o processo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para que vocês fizessem o processo de mudança cultural, vocês criaram uma estratégia que foi trazer pessoas novas para auxiliar nesse movimento de modificação de cultura. Como isso foi recebido pelas outras pessoas de dentro da empresa? Acho que foi bem. Teve uma resistência bem grande, né? Existia apostas, né, de que, né, o Marlon não ia aguentar o tranco, né? Então, esse tipo de coisa, né? Então eu cheguei muito novo na empresa, né? Então eu já vinha de uma liderança de nível de direção, né? Eu assumi com 25 anos, na época quando eu entrei na SG com 28 anos. Né? Então, para mim, mas mesmo vendo aquele cenário, né? Cara, não, esse menino aí não vai dar conta, né? Eu quero ver aguentar esses níveis de reclamação,
né? E realmente, né, estávamos numa situação bem delicada, né, em termos de tecnologia, né? Onde a gente já havia, né, um final do produto, né? Para a Chegamos, empresa. como é que chegamos a prever, né? É, 5 anos, exatamente. né? 5 anos de vida para a É, empresa. Vamos dizer isso, assim. então a gente já enxergava o final e isso foi uma das coisas que mais me motivou também, né, junto com os desafios aí com o Cris e com o Altair, né, para buscar, né, alternativas e soluções junto com o time, né. Então, mas houve sim assim uma queda assim de braço, umas apostas nos corredores, né, de que realmente, né, poderia não dar certo, mas graças a Deus deu certo. E a mudança, né, da criação do lançamento de um produto novo, a empresa já vinha tentando fazer uma abordagem, né, para mudar a tecnologia e não estava conseguindo já há alguns anos, né? E a gente foi feliz, né, numa tomada de decisão. Não precisou mudar a pessoas, mas a gente partiu para uma outra abordagem que a gente via muito em livros, em empresas que inovavam, né? Que para você inovar, muitas vezes você tem que tirar as pessoas daquele local onde elas estão acostumadas, habituadas, né? E foi o que, né, a gente foi muito assertivo na decisão. Nós sacamos literalmente pessoas da operação, pessoas muito importantes da operação, para com que aquele produto fosse desenvolvido, concebido do início, né? E para que tivesse realmente saísse do papel, né? E acabou dando muito certo, né? Acabou dando bastante certo na época, né, Alter? A gente, na verdade, não tinha dúvida que dava certo, né? Porque a gente já tinha tentado outra abordagem antes, que era de redesenvolver o produto em paralelo, e tinha entendido que isso não funciona, né? Então a gente partiu assim, ó, tábula rasa, vamos começar de novo, né? Então para nós era certo que isso ia funcionar, era só uma questão de tempo até ter entrega. E o mais interessante nesse processo é que vocês utilizaram as habilidades e as pessoas que vocês tinham no time e conseguiram fazer com que elas auxiliassem nesse Foi. processo. E agregamos Então, alguns técnicos a mais. e agregaram algumas outras Mas pessoas. a resistência, o fato de sacar aquelas pessoas de lá foi uma resistência gigantesca. Pô, vamos parar a operação, o que vai acontecer com a empresa agora? E como é que vai ficar os projetos, né? A gente teve que fechar os ouvidos para isso, para que a coisa acontecesse realmente, né? E uma tentativa que a gente fez, complementando a ideia do que o Cris falou, a gente tentou fazer internamente, né? Vamos assim, fazer meio que uma maquiagem no produto antigo, vamos dizer assim, né? Que é a abordagem de muitas empresas, tá? Nós tentamos fazer isso, vimos que não deu certo. Um outro, vamos dizer assim, um erro que nós cometemos, outra tentativa, é pegar uma parte da equipe, mas deixar ela dentro do mesmo local, né? E isso nós fizemos lá em 2006. Né? O Marlo veio, acho que um pouco depois. Ele disse: Marlo, isso aqui não funcionou mais, porque, como ele diz, dava um aperto na operação, acionavam as pessoas, né, automaticamente, meio que estava do lado. Né? Eu lembro de Marlo, nós temos que tirar isso aqui, criar uma outra empresa, como se fosse um outro negócio em outro local. Né? E até contratar pessoas que não estejam em contato com essas daqui. Né? E foi isso que a gente fez. Né? E foi um grande desafio, porque, como o Marlo falou, a gente teve que tirar pessoas chaves da operação, da empresa até então, né? Que tinham domínio, né? Sobre o conhecimento para conseguir liderar um novo produto. Né? E, quer dizer, foi investimento, foi tempo de todos nós, né? E aqui fica bem claro assim, o quanto a estratégia que vocês acabaram criando com pessoas, ela foi determinante em vocês conseguirem ter assertividade nesse produto novo. Porque vocês tiraram elas da zona de conforto, lançaram elas para novos desafios, mas só isso também não é suficiente. Vocês criaram um cenário de ambiente favorável para que de fato essa mudança acontecesse. Então fica visível o quanto a estratégia de pessoas ela é importante. E a minha próxima pergunta para vocês é o quanto a importância de delegar dentro deste processo de mudança ele foi importante. Como é que foi isso? Vocês eram técnicos, operação, e aí em todo esse cenário me parece que vocês tiveram que começar a delegar algumas tarefas e algumas atividades. E aí a gente sabe o quanto é desafiante sair da operação
e você começar a fazer esse movimento. Como é que foi isso? Para mim, como o Cris falou anteriormente, é a questão que a gente era técnico, só técnico, né? Então, o processo começou com a mudança da nossa mentalidade, né? Começou por aí, senão, né? Ai, por Não... favor, gente, gravem isso, mudança de mentalidade. mas começou aí, porque se nós tivéssemos insistido, né, Cris? A gente estaria até hoje técnico, programando, né? E fazendo as mesmas coisas, sei lá, em meia dúzia de pessoas. Do mesmo né? jeito. Do mesmo jeito. E a gente resolveu romper isso. Olha, nós vamos ter que mudar, deixar de ser técnico. E aí é que começou uma conscientização, né? A gente foi em busca de conhecimento, né? Começou uma conscientização de contratar uma pessoa especialista em gestão de pessoas, que no caso a gente encontrou o Marlon, né? Nós não precisamos de técnicos, precisamos de uma pessoa que saiba lidar com pessoas, né? E aí é que a mudança começou a acontecer, né? Então foi aí uma história pelo menos de uns 10 anos, né? De 10 a 15 anos para chegar onde a gente chegou hoje. Né? Porque como empresa de tecnologia, os problemas que a gente enfrentava, as dificuldades dentro do domínio técnico, eles continuaram acontecendo. Né? A gente trocou os técnicos, agrega a gente, pega a consultoria, mas isso não muda, a gente vai continuar tendo. Né? A questão é como fazer isso, né? Que pessoas vão fazer, como delegar. Eu particularmente, tive uma enorme dificuldade em delegar, porque sempre com os pés dentro da operação, sempre muito envolvido com o escopo de produto. Até hoje tenho dificuldade de delegar algumas coisas por receio do que possa sair, né? De uma tarefa que eu não estou de olho, né? Então, mas é inevitável entregar, é inevitável delegar. Né? A gente tem que criar processo para melhorar o controle e melhorar a qualidade daquilo que é entregue. Entendi. Cris, então tu tá dizendo que delegar não é tão simples assim? Não, não é. E que na área, e que na área técnica existe uma tendência da gente querer controlar o processo, porque querendo ou não é um pouco mais técnico e a gente quer olhar exatamente o que está acontecendo. Tu consegue perceber o quanto isso pode ser bom e o quanto isso pode ser ruim para as tuas atividades? Hoje, sem dúvida nenhuma. Né? Mas durante muito tempo eu relutei em entregar algumas atividades e em delegar. Né? Justamente por entender que eu precisava responder por aquilo, né? Ou pela qualidade daquilo, e eu não tinha capacidade de confiar nas pessoas a quem eu estava delegando. Isso não tem a ver com a capacidade delas de entregar, mas com a minha de confiar nelas. Então, realmente é difícil. Por quê? Porque programar é um exercício de controle. Então é paradoxal isso, né? Como é que eu vou fazer uma coisa ao contrário? Para mim foi bastante difícil, pela minha personalidade técnica. Né? Entendi. E que provavelmente é a dificuldade de outros técnicos, de outros programadores que trabalham com tecnologia, porque é bem paradoxo mesmo. Porém, é delegando que vocês vão ter eficiência no processo e vão fazer com que as pessoas também vão tendo mais autonomia, mais dependência, vão se desenvolvendo, vão se desafiando e, querendo ou não, vão agregando dentro do processo. Tem uma lógica que é inegável, né? Você não tem escala sem delegação. Né? Eu consigo produzir por mim, não por você ou por qualquer outra pessoa. Então, se eu precisar ter escala, eu preciso ter mais gente envolvida no processo. Então, eu tenho que delegar. E isso que tu está dizendo, Cris, de escala, é a dificuldade de muitos negócios. Que muitos empresários acabam tendo dificuldade no sentido de que gostam de controlar todo o processo e, querendo ou não, tem essa dificuldade, muitas vezes, de deixar que as outras pessoas assumam a responsabilidade, façam o que precisa ser feito, até para que o negócio flua com uma continuidade muito maior. Então, não te preocupa, isso provavelmente não é só uma dificuldade sua. Até porque o processo, sim, do delegar, né, da importância é o quê, né? O empreendedor, os líderes, né? Às vezes é difícil de abrir mão de algumas situações pela sensação, né, de ter o controle de tudo, né? E só que de repente assim tem que, como o empreendedor tem que estar sempre pensando em coisas novas, sempre tem que estar inovando, criando coisas diferentes, né? São iniciativas diferentes.
E se não se entender que toda iniciativa, beleza, você pode se envolver no início, né, para fazer a coisa dar certo, maturar, para estar junto com o time, aprender, errar junto com o time, é importante. Mas até um certo ponto, porque você abre uma iniciativa, abriu um projeto com o Cris, uma iniciativa com ele, fizemos andar a iniciativa, mas é o Cris que vai seguir aquela iniciativa agora. Deixo lá o Cris andando, mas eu tenho que partir para outra iniciativa, porque a empresa precisa de iniciativas a todos os momentos, né? E o empreendedor que não está, né, ciente disso ou acha que ficar cuidando de tudo a todo momento, né, vai conseguir dar conta, né, acaba deixando muitas vezes de crescer mais, de ter, quem sabe, ainda mais resultados futuros, né? Ou quem sabe prejudica até ele mesmo, né? No aspecto pessoal, né? Perfeito. Eu gosto sempre de usar uma analogia aqui, que é a analogia da floresta. O empresário, ele está cuidando de uma floresta. E aí ele precisa ver esta floresta do topo, para ele conseguir enxergar toda essa floresta. Então, quando ele não consegue delegar, é como se ele estivesse dentro da floresta, cuidando de todas as graminhas, de todas as ervas daninhas, enfim, regando plantinha por plantinha. E aí o que acaba acontecendo? Ele não consegue enxergar o todo. E isso dificulta muito para que ele tenha estratégias mais claras, mais coerentes, para ele tomar boas decisões. Porque enxergar o todo, ser estratégico, é muito a ideia de você ter este olhar geral. E para tu olhar geral, tu precisa enxergar a floresta como um todo. E aí tu precisa ter pessoas que te ajudem a enxergar o meio da floresta. E aí nós chegamos nas pessoas que ajudam vocês, que são as lideranças. E aí eu queria perguntar para vocês, durante todo esse processo que vocês foram evoluindo dentro do negócio, que é muito lindo de ver, e os resultados, né, estão aí no mercado, né, uma empresa sólida, uma empresa robusta, né, cada dia mais chegando aí em novos clientes a nível nacional. Quantos clientes vocês já estão na carteira hoje? Hoje são mais de 3.000 lojas geridas pelos sólidos. Ou seja, 3.000 lojas, né? Não é uma loja, são 3.000 lojas. E eu queria saber de vocês como é que foi delegar para novos líderes, ou seja, como é que foi o processo das lideranças médias abaixo de vocês? Não abaixo, né? A gente não diz assim, mas que deram suporte para vocês nesse processo. Essas lideranças foram preparadas, vocês foram conduzindo de que forma, assim? Né, quando eu entrei no projeto em 2010, né? Já tínhamos, né, uma linha, um viés de buscar treinar e preparar as pessoas, né? Mas o que de lá para cá a gente vê assim que as pessoas, elas às vezes participam dos treinamentos, mas só de corpo, né? E não tem o envolvimento, não tem o engajamento, né? Hoje mesmo, né? Não tem desculpa, né, para você se desenvolver, né, e buscar aprender coisas novas. Tem muita ferramenta, tem muito conhecimento disponível, né? E a gente vê assim que depende muito de pessoa para pessoa, né? E depende muito desse desenvolvimento constante, da provocação constante dos líderes, né, das médias lideranças, a colocar elas em treinamentos internos, levar elas para treinamentos externos, fazer mentoria individual, fazer mentoria em grupo, que ajuda muito, né? E porque precisa, né, quebrar crenças, resistências individuais. Cada pessoa tem um jeito de trabalhar, né? Então nós temos 7, 8 pessoas na média liderança hoje, né, na empresa, e cada uma a gente tem que tratar de uma forma diferente. Cada uma tem seus gaps. Cada uma delas tem seus pontos fortes, né? E a gente precisa ajudar elas nesse sentido, né? Então, buscando uma solução para cada uma delas, incentivando cada uma delas, né? Que então são estímulos diferentes, tá? Então a gente vem sempre olhando nesse aspecto, né? De buscar envolver eles, dar autonomia para eles, né? É fácil? Não é, né? Existe sim um exercício muito grande de paciência,
né? Um exercício muito grande de persistência, né? Porque em alguns momentos você pensa, né, cara, será que não é melhor eu trocar essa pessoa, né? Uhum. Então a gente sempre tem que estar se questionando nesse sentido para que as coisas andem, né? Perfeito. Então esse é um caminho que a gente tem seguido bastante dentro da empresa lá e tem dado bastante certo, né? Legal. E dentro desse processo de vocês desenvolverem as lideranças, vocês têm alguma rotina que vocês fazem com eles? Rotina de desenvolvimento, enfim, alguma coisa que vocês realizam para ampliar esse processo de desenvolvimento deles? São vários, né? Vários. São vários. A gente costuma revisar ações que já ocorreram, obtendo aprendizado em cima disso, né, para tentar produzir conhecimento futuro. São constantes as reuniões de feedbacks, né, tanto entregando quanto recebendo, né, e acredito que com todos os times, no mínimo uma reunião semanal a gente tem, né? Então, assim, existe um contato bem próximo com as lideranças intermediárias e eles com os seus respectivos times. Legal. Vocês trazem esse acompanhamento, feedback, enfim. Vocês conseguem perceber que quando vocês se afastam dessas médias lideranças, ou até propriamente dito do time, isso tem um impacto na cultura? Tem, Tem. tem sim. Tem. Eu tenho a impressão de que a liderança é muito uma forma de imitação, né? O liderado imita o líder. Então, se você estiver longe, ele não tem ninguém para imitar. Ótimo. Muito bom. Sim, é o famoso exemplo que a gente Isso. fala. E realmente, quando a liderança acaba se afastando, da média liderança, ela muitas vezes ela fica desalinhada. Então, isso é importante. Nem sempre os executivos percebem a necessidade. Se fala muito no mundo de gestão, vamos fazer alinhamentos, vamos fazer reuniões, vamos fazer kick-off, vamos fazer feedback. Porém, nem sempre isso é uma prática realmente realizada dentro dos negócios. Então, pelo que eu percebo, vocês tentam, né, conforme vocês fazem. O Marlon eu conheço, sei que ele tem uma rotina bem regrada em relação Regrado. a isso. Bem regrado. Bem regrado porque assim, e o estímulo, né? Falando do estímulo de novo, é diferente para cada pessoa, né? Então tem aquela média liderança que você, em 3, 4 palavrinhas, você passa o recado para ela, naquela semana já é o suficiente para ela te entregar o resultado necessário. Tem a liderança, né? Que você tem que ficar todo dia dando uma cutucada lá para as coisas saírem, né? Na outra semana a pessoa já entrega mais resultado, na outra já cai de novo, né? Então esse é o desafio, né, do empreendedor, né, em estar desenvolvendo e entendendo cada característica de cada pessoa e dando as ferramentas para elas trabalharem, para elas se desenvolverem, né? Dando ferramentas, dando autonomia. A gente dá muita autonomia para as lideranças lá no seguinte sentido, Cris. A gente, né, boas práticas, né, que vem muito aí do Altair, né, da questão de determinação de indicadores de resultado, né? Então a gente determina né, o que a empresa almeja, o que nós almejamos e a gente faz um alinhamento com todos os times e cada gestor de área, né, define lá seus indicadores e apresenta para os seus diretores de área e a gente define aquilo lá trimestralmente. Então a gente tem um acompanhamento, né? O nosso planejamento ele é trimestral, não é um planejamento de 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Porque hoje não tem mais como fazer uma previsão tão longa, né? Então a gente define para aquele momento, para aquela situação, o que é mais importante nós entregar para o nosso mercado, para os nossos clientes, para fazer as melhorias internas, né? E uma das coisas que a gente colocou, né, em várias áreas, inclusive, é fazer com que a média liderança faça treinamento com o seu time. Perfeito. Né? Um dos indicadores que eles têm que entregar a cada 3 meses é o quê? Amigão, entrava trimestre, saía trimestre, não tive tempo de treinar meu time. Né? E chegava no próximo, e aí? Não deu tempo de novo. Disse, não, então nós vamos fazer o seguinte, ó, todo mundo vai colher resultados aqui, a gente tem uma participação de resultado, né, sobre atingimento de metas. E lá a gente define lá, cada área lá, tem áreas que tem 3 indicadores, tem áreas que tem 6, 7 indicadores. Mas uma delas é justamente fazer com que a média liderança faça treinamento com seus times.
seja o líder aplicando o treinamento, ou o líder buscando o treinamento externo para dar esse aporte. Por quê? Isso faz com que a média liderança se questione, veja se ela está fazendo as coisas certas, se não está fazendo coisa certa. Ela vai aprender coisa nova, ela vai sair da zona de conforto, né? E aí não precisamos nós, né, diretores, ficar todo momento lá cobrando né, e pedindo se fez ou não fez, né? Que sensacional essa É. prática de vocês. Isso É. estimula as pessoas a buscarem o tempo inteiro se desenvolverem. E eu vejo que vocês fazem muito isso no processo. Vocês estimulam o tempo inteiro eles a buscarem, a modificarem os seus comportamentos, a saírem da zona de conforto. E com certeza isso faz bastante diferença nos resultados. Faz muita diferença. Cris, uma coisa muito interessante que a gente faz aí também, dentro dessa fala do Marlon, é a questão de reuniões semanal de alinhamento dos OKRs, né? Que é isso que o Marlon está falando em outras palavras, né? Então, de uma forma muito sistemática, a gente faz isso, né? Toda semana, né? O atingimento desses OKRs, dessas metas, né? Mensais e trimestrais, né? Então, ali, né, já acontece, né, Marlon? Os diretores estão sempre presentes e todos os líderes. Então, automaticamente ali acontece uma espécie de conscientização do grupo todo, né, da responsabilidade de cada um e o impacto que tem, né, de um setor, por exemplo, não atingir uma meta, impacta o outro. Né? A gente tem critérios de premiação de atingimento dessas metas, né, que se um departamento não atinge, ele afeta não só o dele, vamos dizer assim, né? Não é só ele que deixa de ser premiado, ele acaba prejudicando os outros dos outros times, Entendi. né? Isso traz um sentimento né, de coletivo, né? Que as pessoas precisam todas trabalhar juntas, né? Na equipe, não o seu departamento. Isso eu acho que é uma das melhores formas que a gente tem, né? Estratégias que a gente tem de manter o time alinhado, né? E a responsabilidade sobre aquilo que se almeja, né? Eu tô aqui pensando que para alinhar todos esses times, né, essas lideranças, vocês também precisam estar os três muito alinhados. E aí vocês são sócios trios. Quando tem sócio dupla, é muito mais fácil. Agora, quando é três, sempre é três. E aí, pode ser que sempre tenha um voto de Minerva no três. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, o que vocês fazem hoje para vocês três andarem alinhados? Dá muito conflito? Não dá? Vocês discordam muito de vocês? Como é que é essa relação aqui entre vocês três? Tem pouco conflito, né? Eu dizendo assim, ó, é meio que atípico, né? No nosso caso, conhecendo outras realidades aí, né? Graças a Deus, a gente se entende muito bem, né? Ou seja, os meus pensamentos fecham com o do Marlon, com o do Cris, né? E é por isso que a gente vive, né? Consegue viver de forma harmoniosa né? Nesse relacionamento social. Isso é muito interessante. Não é sempre, não é, já tive outros, né, sócios que não deram certo. Né? Talvez o Marlon também, enfim. Mas a gente formou um time que tem essa afinidade, né? Então isso é bacana, né? E a forma como a gente planeja juntos os objetivos da empresa e como vai conduzir, e daí não se discute mais, né? Os três concordaram, enfim, e aí a bola para frente. Segue o baile. Segue o baile, não teve que ficar, né, de picuinha, como a gente diz, né? Agora é trabalhar e vamos embora. É dos trabalhos, né, da nossa mentoria que a gente faz, né, em grupo, né? O Cris foi muito feliz, ele criou um avatar, né, e foi apelidado como Simbioses, né? Né? Então, que é o quê, né? Que eu vejo que é uma mudança cultural que a empresa teve também, eu acho que é bacana, que é o quê? De que as competências complementares, elas são essenciais para o sucesso de qualquer negócio, né? Então, o Altair é muito bom ali na análise de números, na parte administrativa, no financeiro, ele faz as contas dele lá, apresenta as contas dele lá, né? Não precisa ninguém mais bater o olho naquilo e tá... Ninguém mais olhar. E deu, né? Legal. O Marlon faz lá a parte de negócio, puxa lá o comercial e produto e área de serviço, né? Traz as situações, a gente se resolve, troca uma ideia, a gente se conecta ali, se resolve, encaminhação, né? E vai embora. E vem o Cris com a parte técnica aí também, né? Pegando os desafios aí da tecnologia, né? Que não param, né? Então, a gente acaba se complementando, né? No dia a dia, na gestão. E assim como a gente faz o acompanhamento com a média liderança semanal para a gente ver os resultados, que toda quarta-feira
A gente quer que as médias lideranças tragam o pulsar da empresa para nós, né? É o dia a Vocês dia. viram que agora ontem, né? Ontem, quarta-feira, né? Isso que é o legal, a gente está sentindo cada vez mais, o pulsar cada vez mais forte. Que legal. E à medida que as médias lideranças estão crescendo em termos de entrega, às vezes entrou uma média liderança agora com uma característica diferente. As outras já começaram a subir o nível de entrega. Vocês perceberam as reuniões como estão subindo? Né? Começa a gerar uma evolução grande no grupo, no time. Então, essas mesmas competências complementares que nós temos na direção, a gente está vendo agora acontecer também Na média, na média gestão. E aí tem uma palavra-chave que nós não falamos, que é a questão de confiança. Né? Então, pelo que eu sinto, né? Pelo que eu sei, ambos têm plena confiança no outro. Né? Não só uma questão né? Mas é questão de competência. Né? Tipo, o Cristo tem plena confiança que ele sabe cuidar muito bem daquilo. Né? E eles confiam em mim, enfim. Isso é uma relação de confiança que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer negócio. E que não é fácil a gente desenvolver no decorrer de um negócio. Então, por isso que eu brinquei do trio, porque trio sempre é trio. A gente brinca, né, com as crianças quando elas estão brincando em três. Sempre dá o conflito quando é três, porque uma sempre fica de ladinho, enfim. Então, quando tem um negócio sendo gerido por 3 sócios, sempre é mais desafiante do que quando tem dois sócios. Mas é que é a importância de se conhecer, né? Então, como a gente já se conhece aí há um tempo, né? Então a gente já sabe o dia que tá bom para trocar uma ideia sobre determinado assunto, né? Então tem o dia que não adianta trocar ideia, não é bom. Não toque no assunto no dia que não tá legal, né? Então é o melhor caminho, né? Tem hora certa, né? Para fazer as coisas, né? É um exercício de respeito, né? Porque assim, nas mentorias a gente trabalhou essa questão do feedback real, né? Na medida em que a gente troca feedback real, a gente troca feedback real com a média gestão e eles replicam isso com os times. Também é um exercício de respeito com o restante da equipe, né? Eles aprendem a respeitar a opinião dos outros e mesmo ouvindo coisas que não são tão agradáveis, né? Agora eu vou vender o meu peixe. Então, vocês acreditam que as mentorias coletivas que a gente faz acaba auxiliando nesse processo de vocês se alinharem mais? Não resta dúvida nenhuma. Que bom. As empresas, e a gente tem tomado, né, cada vez mais iniciativas nesse sentido, né? A gente aprendeu com isso e está seguindo o quê, né? Nós somos seres limitados, né? A gente não tem conhecimento de tudo e não tem competência para tudo, né? E se a gente quer numa empresa de tecnologia, né, que tem que andar a passos rápidos, né? Então a gente não fala em crescimento da empresa abaixo de 20% hoje. Então nós temos por ano, né? Então todo ano é um crescimento 20 e poucos por cento, 30%. E nós, diretores, temos que nos preparar. A empresa ano passado era um porte, esse ano já é outro porte. Então, esse ano a nossa cabeça tem que estar diferente. Tem que ir mudando. Tem que ir mudando, tem que ir evoluindo, senão a gente fica para trás, a gente não pode deixar ninguém para trás. Da mesma forma, a média liderança. A gente tem que trazer competências complementares diferentes, pessoas diferentes, ou desenvolver elas, né? E tudo isso se passa pelo quê, né? Agiliza muito trazer profissionais, consultorias, né? Mentorias, né? Seja na área de gestão, seja na área técnica, administrativa, né? Onde for, a gente está buscando hoje para fazer com que a gente consiga suportar esse crescimento. Legal. O que vocês diriam para aqueles empresários que não querem se desenvolver comportamentalmente? Porque vocês sabem que eles ainda existem no mercado. Não sei se eu eu diria assim, Vocês não querem dizer nada. dá para dizer que estão perdendo tempo, né? Porque, a menos que não queiram, né? Eu entendo assim, ó, até algumas pessoas elas optam por viver a empresa de um tamanho porque eles têm a paixão técnica, por exemplo. Eu conversei com várias pessoas, eu não quero. Não quero. Eu estou bem assim, como é que diz? Estou ganhando a vida, mas ele adora aquilo que ele faz. Então ele não quer deixar de fazer aquilo, né? Então, é que nem o Cris falou, né? Eu, por exemplo, gosto muito de programar, analisar, fazer projetos e tal. Até que eu disse, não, se eu ficar fazendo isso, a empresa não vai ficar em torno de mim, né? Então, se está a fim de crescer, né, se quer crescer, tem que abrir mão disso, né?
e delegar para outras pessoas e só monitorar, acompanhar, né? Senão, não tem como, pode ficar Programa por estagnado. hobby daí. Programa por... Programa por hobby, para ser divertido, de vez em quando fazer alguma coisa. Eu vejo que né, a pessoa que está sozinha ou não quer buscar ajuda, né? Quem sabe ela consiga dar a volta, né? Mas ela tem que se perguntar assim, a gente está falando de liderança, né? O maior desafio, na verdade, de liderança é você liderar a si mesmo, né? Perfeito. Né? Como que a pessoa vai fazer sozinha? É um ser humano, né? Como que ela vai fazer sozinha para dar conta, né, de crescimento, dos problemas que acontecem na empresa, né? Então ela precisa ter alguém, né, para ajudar ela, seja quem for, né, para auxiliar ela no processo de liderança, né? Então que liderar a si mesmo já é difícil, né? Porque a gente acha que a gente, né, traz crenças, né, no dia a dia, e por isso que é importante ter o nosso simbiose aqui, né, que funciona bem, as competências complementares, porque, cara, ó, o Cris falou uma coisa bacana, realmente faz muito sentido, então eu vou usar outra abordagem, né? O Altair, né, o Altair é o entusiasta da galera lá, né, então, pô, o Altair é legal, tem essa característica bacana, ó, vamos tentar abordar dessa outra forma. Então, por isso que é essencial que o empreendedor busque ajuda, né? Seja do sócio, seja de um líder, de um gestor ou de pessoas externas, principalmente, que são mais imparciais para vir auxiliar em todo esse processo. Porque em muitos momentos precisa de pessoas mais que não estão no dia a dia da empresa lá para trazer características um pouquinho diferentes. Hoje se fala muito no mercado de liderança solitária. Mas a liderança só é solitária se ela quiser. Porque ela pode compartilhar as suas Exato. dificuldades, os seus desafios com outras lideranças, com os próprios sócios, com mentores. Porém, ela precisa se permitir a fazer isso. E aí que entra isso que tu tá trazendo, que é o liderar a você mesmo. Tu se permitir a olhar para si, desenvolver determinadas crenças e você conseguir avançar nesse processo. Só que muitas vezes as pessoas são resistentes a isso e aí acabam não percebendo o quanto isso tem de impacto no resultado dentro dos negócios. Porque, sim, um negócio ele é muito comportamento. Nem sempre as pessoas têm clareza sobre isso. Elas entendem que negócio é só um número, mas um número vem de alguém que fez aquele número. Então, alguém se comportou para aquele número ser gerado. Ele não acontece por si só. Existiu habilidades que foram colocadas em prática ali para que aquilo acontecesse. Tá muito boa a nossa conversa. É muito legal. Deixa eu perguntar para vocês aqui, se vocês utilizam alguma ferramenta, algum recurso para vocês, auxiliar vocês no processo de delegar. Porque vocês já me disseram que delegar tem um desafio, né? Que é você conseguir acompanhar tudo isso. Eu deleguei uma tarefa para alguém, como que eu vou fazer para acompanhar, verificar se a pessoa está fazendo, não está fazendo? Às vezes eu tenho um time grande, eu não vou conseguir chamar todo mundo no dia para verificar se essa pessoa fez, não fez. Vocês têm alguma ferramenta, algum recurso? Olha só, eu particularmente tem nada de ferramenta complexa, né? Eu vejo o que é importante. Eu, por exemplo, faço uma planilha do Google lá, né? O importante é você, primeiro, elencar as ações que de fato você precisa, alinhado com o planejamento da direção, né? Então vamos dizer, minha área tem que fazer isso, 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 eu tenho que delegar essas determinadas atividades. O que é muito importante? Definir prioridades sobre essas tarefas, ou dessas ações que você delega, e fazer um follow-up disso, fazendo um acompanhamento, né? Tipo, semanal, passo lá com a minha coordenadora da área, como é que está esse assunto tal, né? Ela mesma escreve, tá assim, 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 legal. Então, tu vai fazendo um feedback. Fechou aquela ação, né? Vai ela para baixo, some, entra outras ações. Então, tu fica monitorando, né? Porque é muito importante, além de você delegar, é você acompanhar. Se você não acompanhar, né? É muito provável que uma ação ou outra se perca ou pare pelo caminho. Perfeito. Então, isso aí, a principal ferramenta, na verdade, é a metodologia que você faz para administrar essas suas tarefas. Né? Muito bom, muito bom. Eu sou aficionado por ferramenta,
Mas por incrível que pareça, eu acho que a planilha é suficiente para esse tipo de coisa. Aham. Tanto dentro da parte de produto quanto da área técnica, tem demandas que são projetadas e tem outras que são puramente reação, né? Que a gente reage a demandas de cliente ou do mercado. Então, são pautas que são tratadas de maneira um pouco diferente. Então, essas que são reativas, né? Essa pauta reativa, a gente tem que revisar isso semanalmente, que surge coisa nova a todo tempo. E aí sim, a gente estabelece para quando vai ser feito e monitora se vai acontecer. Os outros itens, geralmente são maiores, que são projetados adiante, daí para isso a gente usa a ferramenta para monitoramento de tarefa, em nível de desenvolvimento. Mas para gestão mais alto nível, basta ser um item na planilha, né, para revisão semanal. Até porque eles precisam ter uma certa responsabilidade em Isso. relação àquilo que vocês estão solicitando. E se produz muita informação técnica, né? Aham. Então não cabe colocar isso numa planilha. A ferramenta de gestão de tarefa é o É a suficiente própria. para isso. Entendi. Legal. Hoje, né, a gente trabalha com vários softwares na empresa, várias ferramentas, A né? gente usa bastante. Tem Trello, tem o comercial usa o CRM. No comercial e no marketing a gente tem 3, 4 ferramentas, né? Então, cada uma com a sua especialização, então, para a gente acompanhar os resultados. Mas a maneira que a gente faz lá justamente é essa, é o plano de ação simples, básico, né? O que, quem, quando, né? Né? Então aplica a ferramenta básica lá, porque né, hoje, se você, a gente observa algumas pessoas do time, elas têm dificuldade de fazer um plano de ação ainda, de colocar em prática o plano de ação, de monitorar, né, a efetividade da realização delas, né? E nós cobramos muito isso deles, né, para que se realize isso, né, e dando autonomia para eles, né. A autonomia principal é o resultado. A gente espera o resultado é esse aqui, tu vai ter que entregar esse resultado, mas tem que fazer a ação A, B e C, né. E aí a gente escreve a ação com seus devidos prazos e acompanha. É bem interessante que vocês trazem ferramentas simples. Simples. Sim. E eu gosto muito de enfatizar isso, porque desenvolver pessoas não é complexo do ponto de vista de ferramentas. Não. Quanto mais simples for, mais as pessoas vão se comportar. Então eu vejo que às vezes fica se pensando em ferramentas com níveis de complexidade elevadíssimo e as pessoas não conseguem nem entender aquela ferramenta complexa. Vira uma barreira para adotar, né? Exatamente. Então eu vejo que vocês estão no caminho da simplicidade em termos de pessoas, em fazer com que elas realmente se comportem. É o famoso assim, ó, compromisso e o feijão com arroz, que tem resultado. Não precisa ser nada complexo, as pessoas elas precisam se comportar. E muitas vezes essas ferramentarias estão, né, enfim, nada contra as ferramentas, só que elas às vezes acabam criando uma certa barreira e as pessoas não utilizam elas. É muito comum a gente ver sistemas, enfim, que nem sempre são usados na sua totalidade. E a grande mudança, Cris, claro que a gente tem que deixar claro algumas ações, né, e as responsabilidades, mas a principal entrega do resultado está muitas vezes em você deixar de lado o computador, deixar de lado ferramentas e você se conectar com o teu liderado e ver o que realmente ele precisa para fazer aquilo. Explicar para ele o porquê que quer aquilo. Né? Que muitas vezes isso faz com que ele entenda de forma um pouquinho diferente, não como, vou ter que preencher uma planilha, fazer um negócio só para cumprir tabela. Não, amigão. Né? O que tu precisa de ajuda aqui para fazer determinada iniciativa acontecer e às vezes flui melhor, né? Quando você explica, passa os porquês da determinadas situações. Legal. A gente já está quase chegando no final da nossa conversa e eu queria que vocês tentassem dizer assim, que conselho vocês dariam, né, para os empresários que querem começar a provocar uma mudança cultural dentro dos seus negócios, como vocês fizeram, vocês viveram isso, vocês passaram muito por isso. Conselho vocês dariam? O meu caso, né, que eu venho nesse processo de técnico, de programador, né, e hoje, vamos dizer, só estou na direção, né, mas observando indicadores, né,
Ah, O Altair tá chique, tá, gente? O Altair já tá no nível que todo executivo quer Isso aí. chegar, tá? é. Ou seja, ele tá só olhando os números, só olhando os resultados e recebendo o valorzinho lá no bolso dele, tá? Estratégico mais Ele tá mais. estratégico mais, né, Marlon e Cris? Como eu falei no início, quando eu mudei essa percepção de que para mim crescer, né, e ter sucesso, eu precisava fazer gestão de pessoas, eu precisava trabalhar com pessoas, né, aprender a trabalhar com pessoas, que para nós da área técnica é um pouco difícil entender isso e aceitar. Eu comecei a fazer isso, né, ou seja, trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, né, aí a empresa começou a mudar. Né? Aí o processo você tem que ser persistente nisso. Você não consegue fazer uma mudança em um ano, dois. Não, é muito difícil, né? Exceto alguns ramos, né? Mas o nosso é uma história de 10 anos, né, Cris e Mar? Que hoje a gente está no nível de gestão assim, que dá para dizer, olha, a gente está num patamar muito bom. Né? Quer dizer, a gente pode se ausentar e a empresa continua no mesmo ritmo. Ou seja, dá para tirar férias Dá para tirar já, férias. dá Né? para sair da E é o que a gente empresa. cobra dos nossos líderes também, né? Ó, se você sair de férias e gerar problema no teu setor, é porque você não exerceu bem a tua liderança ainda. Né? Então tem todo esse processo de aprendizado e eu vejo que a ajuda externa, né? Seja de consultorias, de mentorias, né? Que a gente vem fazendo já há bastante tempo, isso é fundamental. Né? Porque senão a gente não abre a cabeça, é muito difícil você entender o que tem que mudar. Né? Então as pessoas vêm e te ensinam a fazer isso, vê exemplos, vê empresas que saíram, né, de um patamar e estão em outro. Né? Nós passamos os três, né, por esse processo de conscientização e de mudança. Legal. Então, vejo que isso é fundamental. Eu acho que o Marlon foi muito feliz na colocação dele antes, onde ele disse que a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, conselho, procure ajuda, né? Porque você vai ter que investir em capacitação de pessoas, começando por você, empresário, né? Procure ajuda. E estenda isso para o time, de preferência. Muito bom. Acho que é bem importante, né, né, o empresário, o empreendedor perceber o que, né, que o operacional, né, ele é bem confortável, né, que a pessoa Ela domina ela aquilo, né? domina, ela conhece e muitos não conseguem largar, não conseguem sair dela, né, e aí é uma escravidão, né, então a dica você é empresário, cuidado, né? Se está sendo escravo do seu negócio, se está preso ao seu negócio, o negócio só depende de você, né? Você está num caminho, né, que pode não ter um final muito feliz, né? Então precisa desenvolver pessoas, precisa trazer pessoas para ajudar, né, na gestão para que não fique somente fazendo lá o beabá e ficando operacional e achando que está tudo bem, né? Legal, muito bom, muito bom. Então agora, para nós finalizar todo o nosso podcast, né? O podcast aqui vai ter duas perguntas finais rapidinhas, que vai ser assim, o que pode e o que não pode na liderança. Então, eu vou começar com o Marlon. Marlon, o que pode e o que não pode na liderança? O que pode na liderança inspirar, né? Inspiração, né? Trazer inspiração. O que não pode na liderança é perder a razão. Perder a razão. Perder a razão. Ótimo. Cris, o que pode na liderança? Foi um grande aprendizado para mim. Pode a ousadia. É bom. E o que não pode delegar coisas que você mesmo não está disposto a fazer. Ótimo. Né? Não tem como dar exemplo de algo que você se nega, você recusa a fazer. Então isso não pode. Muito bom. Altair, o que pode na liderança? Coragem. Coragem para mudança. Acho que isso aí é fundamental. Exige muita de cada um, né? A coragem de mudar, de buscar coisas diferentes, buscar coisas novas, né? E esquecer a forma como foi feito no passado, só servir de, né, de experiência. E o que não pode? Acho que é exatamente o assunto, você não delegar. Aí você centralizar, aí é problema. Aí você não sai da situação que você está. Muito bom, muito bom.
Gente, eu tô muito feliz. Queria agradecer de coração vocês estarem aqui comigo no primeiro Pod Crazy, né? No Crazy Pod, né? Muito bom ter vocês. Foi uma conversa muito gostosa, né? Eu espero que as pessoas curtam bastante. E que venham os nossos próximos anos, né? Que venham os nossos próximos resultados aí dentro dos negócios de vocês. Então, próximo episódio teremos outras pessoas sentando aqui conversando comigo.